E eu pergunto, até quando vamos ser teimosos no pecado para ficar nesse mundo? E como Satanás prepara o terreno? De muitas maneiras. Alienação, cria alienação, glutonaria, intemperança, que as pessoas não conseguem raciocinar direito, síndromes psíquicas, excesso de informação e pouco conhecimento, síndrome do pensamento acelerado, que falou Augusto Cury, causas, distúrbio psíquico, excesso de informações, paranoia do consumo da estética, consumismo excessivo, incentiva o consumismo, não comemos para nos alimentar, não nos vestimos para nos cobrir, temos mais do que precisamos e ainda assim estamos famintos, sedentos, ignorantes. Geração rebelde sem causa, cria uma geração que torna os pais, líderes e mais velhos reféns dos caprichos de uma juventude que não está mais acostumada com frustrações. O medo de ofender não deve ofuscar o dever de falar a verdade. Cria um Jesus apaixonado, músicas gospel que estão transformando Jesus num adolescente apaixonado. Jesus vive fazendo declarações de amor e implorando a nossa aceitação. Ele não demanda nada, pelo contrário, ele promete tudo se aceitarmos o seu pedido de namoro. Jesus agora é um bobo apaixonado, não mais um Deus querendo nos salvar. Visões unilaterais de Cristo. Não basta dizer coisas bonitinhas sobre Jesus, precisamos acentuar quem ele era, o que ele ensinou. Usam tons agressivos apenas com a tradição da igreja, mas macio com o secularismo, que também é um erro. Vivemos numa troca da ética pela estética. Jesus curou pessoas e perdoou pecados, mas ele também pegou o chicote e mostrou a sua ira no templo. Ficar mostrando só o Jesus bonzinho sem o Jesus do chicote não adianta. Sabe, uma igreja às vezes que torna pessoas muito apáticas, legalistas ou apenas emocionalistas. Crise externa, crise interna. Para a sabedoria humana, tudo isto agora parece impossível, mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o tremor e o amor de Deus são removidos, o coração pode se tornar muito cruel. Freud dizia: derrube as necessidades de sobrevivência e sexo e afeto. Nem sempre afeto é sexo, e o ser humano se tornará completamente um animal, porque a única coisa que nós temos de nosso é o eros e o thanatos, necessidade de afeto e sobrevivência. Trocando em miúdos, o que Freud quis dizer? Quando nós estivermos em situação de caos, todos nos tornaremos animais irracionais. Porém, um ex-discípulo de Freud, chamado Viktor Frankl, que foi prisioneiro de Dachau e de Auschwitz por ser judeu, quando ele sobreviveu ao campo de concentração nazista, Viktor Frankl fundou a terceira escola de psicanálise de Viena, e ele discordou de Freud. Ele disse: o que Freud teorizou sentado nas poltronas de veludo vitorianas, eu vi na prática, porque no campo de concentração tiraram de nós o respeito, tiraram de nós a comida, a proteção, tiraram tudo. E quando tiraram toda a dignidade humana que estava em nós, alguns companheiros judeus cumpriram exatamente o que a teoria de Freud sinalizou: se tornaram animais. Eu vi um judeu se prostituindo para ganhar um pouco mais de sopa no café da manhã. Eu vi um judeu matando o outro para roubar as botas dele. Realmente se tornaram animais. Por outro lado, eu vi heroísmo de onde não se esperava. Eu vi alguns se tornando mártires. Eu vi judeu trocando de lugar com judeu para ser fuzilado no lugar de alguém que era mais velho. Eu vi alguém que estava com fome dar o seu prato de comida para o outro porque ele estava mais debilitado. Eu vi alguns tirando energia, força e solidariedade de onde menos se esperava. Então o que eu concluo, discordando de Freud, dizia Viktor Frankl, é que diferente do que ele teorizou, na hora da crise é que as máscaras caem. Aí que o verdadeiro caráter vem à tona. Na hora da crise, alguns se transformam em porcos, mas outros
se transformam em santos. Quando o fechamento da porta da graça ocorrer, ou até um pouco antes, porque eu acho que o Espírito Santo não vai sair da terra assim de maneira estanque, ele vai começar a sair aos poucos. Que o mundo estiver completamente enlouquecido, louco, varrido. Eles não vão estar tão unidos assim, porque o Apocalipse fala que os 10 chifres vão se unir com a mulher, mas vão odiar a mulher. Então o Irã vai continuar odiando os Estados Unidos, a China vai continuar odiando a França e assim por diante. Os de esquerda vão continuar odiando os de direita, os ateus vão continuar sendo ateus. Mas assim como todos obrigatoriamente se uniram em torno do Covid, eles vão se unir em torno do anticristo, nem que seja provisoriamente. E quando, como diz o catecismo, como disse Billy Graham, como disse o Didarré, como disse Ellen White, quando o diabo fizer parecer que Cristo veio, meu Pai, que Deus nos proteja da loucura coletiva desse mundo. Porque muitos se transformarão em porcos, mas outros se tornarão santos. Qual dos dois papéis você desempenhará? Fique ao lado de Jesus.